E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim e de todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite, boa noite. Hoje a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo, muito conhecido como aquele que duvidou, só acredito se eu ver. Vamos rezar hoje pela comunidade de Santo Expedito, pela família Vergine, pela família Castro, pela família de Sandra e também por todos os amigos que nos circundam neste altar, justamente neste momento. E pelas intenções da internet, nós temos hoje, Marlene Chagas, pede oração para Dona Maria Isabel, Expedito Filho, Rosimeire e todos da família, que Deus os proteja. Cleusa Fiaz pede oração pela sua tia Elisa, e ela está com Covid, e pela sua família. Ana Maria de Paula pede oração para o pai Adolfo Lemos Santos, na UTI clínico do Hospital Santa Isabel. Conceição Pinho pede pela saúde de Juraci e todos da família Martins Pinho. Elza Maria pede orações para as famílias Pascoal Santana, Alencar de Almeida e Souza Garcia, que Deus nos proteja sempre. Amém, Elza. Pela saúde, Virleine Santos pede pela saúde da sua família e pelo seu filho Davi. Inês Silva agradece a Deus pelo seu sobrinho Cristóvão Faria de Silva Júnior ter venceu a Covid-19. Rosana Santos, paz e bem, peço a Deus que restaure a saúde do seu José Paixão de Jesus. Josivaldo Santos pede por Dona Elvira, sua mãe, que está internada no 12º Centro do Marbac, e indo para a Irmã Dulce. Maria Vitória, boa noite, Padre, peço oração por todas as pessoas que estão na UTI. Amém. Hoje, como eu disse, a igreja celebra a festa de São Tomé Apóstolo, uma das tantas colunas da igreja que, no seu decorrer com a vida e no decorrer da sua vida, ao encontrar-se com Jesus, mudou completamente a sua forma de entender o mundo, as coisas e até mesmo o próprio Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões.
por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo, que ele reconheceu como Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar então atentos à leitura desta noite. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. Tomé estava com eles, estando fechadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e mais irmãs, festa de São Tomé, apóstolo. E todas as vezes que nós celebramos uma festa de um apóstolo, celebramos a origem apostólica da Igreja de Cristo. Cristo que quis a Igreja dessa forma, dessa maneira. Dos apóstolos aos bispos, dos bispos
ininterruptamente até chegar aos nossos dias, e também quando passar pelos nossos dias, teremos sempre pessoas que serão ligadas justamente a essa ininterruptibilidade da vida apostólica. É claro que dificilmente aí você vai botar um bispo como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como Santo Ambrósio, e tantos outros, né? São Cirilo de Alexandria, e tantos outros que de fato marcaram a igreja pela sabedoria, pela inteligência, pelo desenvolvimento doutrinal e cultural, e que com a sua inteligência absurda conseguiram levar a comunicação apostólica, conhecida como Evangelho de Cristo, aos quatro cantos da terra. Nós, graças a Deus, já pegamos o Evangelho pronto, disseminado em todas as correntes desse mundo, desse nosso Brasil. Nós apenas herdamos dessa tradição apostólica aquilo que eles viveram na carne. Aqueles que presenciaram tudo o que Jesus fez e anunciou durante a sua vida terrena. Tomé é um caso particular nesse grande mosaico da história do Evangelho. Tomé é um daqueles que chega um pouco mais tarde para a comunidade de Jesus. Não significa que não teve o mesmo tratamento, a mesma condição, o mesmo aprendizado. É claro, mas de homem para homem, de espírito para espírito, as coisas vão mudando naturalmente. Aí a gente tem aqueles que são capazes de acolher, de entender rapidamente, outros são mais lentos, outros que não vão entender, que precisa ser repetida. Em alguns momentos Jesus tem que parar para explicar em privado os seus ensinamentos à sua comunidade. Por isso Paulo hoje, lançando a construção de um mundo novo, isso é, derrubando o muro da divisão que existia entre gregos, cristãos, judeus e tal, que são da mesma comunidade, Paulo fala, de fato, de um local onde não existe mais estrangeiros. O Evangelho tem esse poder de reunir as nações, de fazer todas elas irmãs. Reunir homens de diversas culturas, de diversos locais e nações, línguas e tal, e fazer dele um só. Um cristão, um irmão na fé. Alguém que de fato compreendeu a mensagem, abraçou, foi batizado e segue na mesma estrada. Então, para nós cristãos, católicos sobretudo, que é a tradição mais antiga do mundo, nós temos 1.350.000.000 ou mais de irmãos pelo mundo afora por meio da nossa fé. É uma família muito grande. Então Paulo chega a dizer que nós somos concidadãos dos santos, isso é, essa natural família que é marcada não pela genética ou pela biologia ou pela carnalidade, ela é marcada pelo nosso encontro com Cristo e pelo batismo. Então fazemos parte de uma família espiritual. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, tem uma igreja católica lá. Tem alguém falando a mesma língua que Cristo falou. E aí, somos chamados assim por Paulo de concidadãos dos santos, isso é, próximos aos cristãos, ou cristãos, porque santo aqui é sinônimo de cristão, de cristianismo, e até mesmo de alguém que muito se aproximou de Cristo na sua imitação de vida cotidiana. Aí Paulo vai e afirma, sois da família de Deus. Olha que coisa linda. A família de carne tem uma temporalidade que é normal, natural, biológica, genética. A família de Deus começa na terra e não vai terminar no céu. Ela se completa no céu, porque na minha passagem meta-histórica por esse mundo, e quando eu me encontrar com Deus, eu entro nessa família de uma igreja que já está salva, que já está com Deus no seu reino, na sua casa, na sua morada. Portanto, aquilo que nos chama a atenção é que essa compreensão da universalidade da fé, marcada pelo crer e pelo batismo, é que nos garante a certeza de que estamos todos remando no mesmo barco. Do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso culto a Deus, com a nossa cultura, estamos levando o Evangelho
até os quatro cantos do mundo, cada um naturalmente vivendo a sua vocação, a sua intensa forma de ajudar o reino a se espalhar no meio dos homens. Paulo vai ainda mais adiante para confortar o nosso coração. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. Nós não viemos do nada. Eu escrevi agora que nós, lá no Facebook, nós somos, né? Somos os anjos que não caíram do céu. E esses anjos que não caíram do céu são aqueles que buscam fazer a vontade de Deus na terra para levar esse evangelho adiante, encorajar os irmãos, estimular os irmãos, ver sempre a vida com um grande e graduado senso positivo da vida. Portanto, somos como igreja, como família de Deus, integrados. Aí Paulo usa a analogia da engenharia, né? Edifícios, porque ele tem de fato a compreensão que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. No Antigo Testamento temos as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento temos as 12 colunas da igreja, que de fato são os 12 apóstolos. E o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Detalhe, né, que aqui a pedra principal não é Pedro, como Jesus indicou. Mas como estamos no tempo de Paulo, já estamos no futuro da igreja, então a pedra principal é Cristo, segundo Paulo, o qual, recolhendo os apóstolos, criou esse edifício com suas 12 colunas, para que nós, aqueles que viríamos durante o tempo, antes ou depois, durante e depois do tempo, pudéssemos encher com a nossa carne, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa dedicação, essas colunas e paredes e formar assim esse grande edifício chamado família humana, chamado igreja. Sendo Cristo a pedra principal, nós temos a garantia absoluta de que Jesus é o fundamento da igreja, que não estamos seguindo homens, nem mulheres, nem adolescentes, nem crianças, nem qualquer fanfarrão que apareceu contando uma história, nem qualquer canalha que inventou mentira e conseguiu fazer sua obra de Satã virar uma coisa nova. Não, nós seguimos o Filho de Deus, é Ele que é a pedra que, de fato, sustenta o edifício chamado igreja. Nós não somos os amantes das novidades que passam, somos aqueles que acrescentam cada mais a esperança, a vida e a dedicação à eternidade que não passa. Aquela esperança que foi marcada pela existência do Cristo, que conseguiu nos fazer ver a grande certeza e importância da eternidade. Então, entre o tempo e a eternidade, existe um grande vazio, porque um vai ser sempre efêmero, vai ser sempre temporal, sempre falível, sempre mortal. Enquanto a eternidade é completamente ao contrário, vai ser sempre duradoura, sempre é de fato inacabável, será sempre a eternidade. Diante dessa beleza desse texto de Paulo, Paulo anuncia ainda para a sua comunidade e também para nós, que é Jesus, né? É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Saindo da imagem de um edifício, se passa a imagem do templo. E qual é a diferença? O edifício pode fazer qualquer tipo de serviço dele, porque ele é um edifício. Quando fala de templo, falamos da casa do Senhor, que só se pode realizar o serviço sagrado, o serviço santo, né? O serviço religioso, que é específico daquele que vive na casa do Senhor, é específico daquele que está a serviço do Senhor. É um serviço exclusivo e exclusivamente destinado
destinado àqueles que procuram a casa do Senhor, que crê no Senhor. Portanto, somos convidados, né, de edifício para formarmos um templo santo no Senhor. Essa modificação, essa forma mutante de agir de Paulo é para sair da condição de engenharia que ele muito contempla entre a Grécia e Roma e nos fazer voltar para Sião, para Jerusalém, para o templo mais importante do mundo, que é Jerusalém, que agora, de fato, será o próprio corpo de Cristo ressuscitado, onde nós devemos adorá-lo. Vai dizer Jesus no Evangelho de João, quando fala com a samaritana. Então, esse templo santo já vai dar uma ideia de movimento, né? E se interpretarmos o templo santo como um local, uma construção física, dá a ideia de estaticidade, de contemplação, de contemplariedade da pessoa, da vida, da história do próprio Jesus na sua comunhão com Deus e, sobretudo, na busca da atenção do Espírito Santo para santificar a nossa vida. Portanto, meus amigos e minhas amigas, né? Somos o templo do Senhor e vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Então Paulo passa toda uma imagem extraordinária onde templo, construção, edifício são palavras que vão codificando uma imagem precisa onde se vai realizar o culto a Deus. E do outro lado, se somos moradas de Deus pelo Espírito, então Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E se Deus habita em nós por meio do seu Espírito, nada poderá nos separar dele. Nada poderá nos abater a ponto de desistirmos da vida ou de pregarmos o Evangelho, ou até mesmo de nos desviarmos dessa vida tão extraordinária, tão selecionável que Deus nos fez conviver e nos faz passar cada dia. É bom seguir a Deus, é amável servir a Deus, é maravilhoso ajudar os irmãos, é, sem sombra de dúvida, extraordinário se colocar à disposição de Deus e dos irmãos. Então, como morada de Deus pelo Espírito, nós temos a docilidade espiritual de invocarmos o Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, pela palavra, pelo culto, pelo sacramento, pelo nosso testemunho. E o Evangelho de hoje, minha gente, na festa de São Tomé Apóstolos, é de fato um Evangelho que narra, talvez, um dos poucos momentos em que Tomé aparece em cena diretamente com Jesus ou com a comunidade. Porque Tomé não era aquele apóstolo que tinha grandes proximidades com Jesus. Não, um grupo de 12 sempre tem naturalmente os mais interessados, os mais próximos, até mesmo os mais dedicados, que foram primeiros escolhidos. Então tem uma série de coisinhas bem humanas que nos transmitem realidades que fazem concluir de fato essa distância, essa forma de Tomé viver a sua fé. O autor nos apresenta o momento em que Tomé percebeu que os outros viram Jesus ressuscitado no domingo anterior, provavelmente o primeiro domingo da Páscoa, dia da ressurreição, e que ele não teve de fato esse privilégio de ver imediatamente. A tradição não fala aonde Tomé estava. E aí, quando não tem uma resposta natural, tem muitas especulações que não acabam nunca, né? E as especulações vão até dizer que Tomé se escondeu com medo e não sei o quê. Tem uma série de coisas para justificar a ausência de Tomé que não ficam de pé, literalmente, porque o Evangelho também traduz a sua ciência teológica. Não é afirmar qualquer coisa, mas tem que dar uma prova histórica, uma prova dedutível que convença os leitores
a pensar o que é certo, não a destruir o pensamento que poderia ser certo e torná-lo uma coisa perversa, uma coisa peregrinante mundo afora, sem pé e sem cabeça. E o que é que o nosso autor João? É o único que revela esse fato de Tomé. Isso é, João quer colocar em evidência que temos duas formas de fé. Aquela fé que você acredita sem ter visto, e aquela fé que você não vê. Isso é, aquela fé que você, para chegar, tem que ver. Se não vê, você tem dificuldade de crer. E que fé é essa? É uma fé que tem suas limitações, suas privações, as suas imperfeições na própria pessoa. Não no ato de fé ou não fé, mas a limitação, diria quase que orgânica, né? Porque Tomé, ele acompanhou toda a trajetória, mas no ponto final dessa corrida, ele não viu a vitória. Talvez a construção literária de João tenha esse objetivo, mostrar que, às vezes, cada um de nós precisaríamos de um sinal maior para crer. Que a fé não é igual para todo mundo. Que alguns têm grandiosa forma de fé e outros têm uma fé muito pequena a ponto, né, de querer sinais mais eficazes, mais visíveis para crer. Se você analisar a coisa corretamente, Tomé está coberto de razão. Por quê? Os outros 12, os outros 11 viram. Aliás, não, os outros 10. Que Judas já tinha morrido, não tinha sido escolhido. Viram. Então não tem o que justificar, não tem o que reclamar. Diria aí um ponto meio estratégico, que é um privilégio enorme, um presente para aqueles que estavam cercados na casa, né, reunidos, e viram Jesus passar pela porta, entrarem, e dizer a eles: a paz esteja convosco. E no final dizer: recebei Espírito Santo, halitar sobre ele e dar a cada um deles o Espírito santificador, o Espírito guia da doutrina, o Espírito que vivifica toda a carne abatida. Portanto, o texto nos mostra, né, essa cena quase que cinematográfica. Jesus, quando chegado Tomé, dito Dídimo, era um dos 12, não estava quando Jesus veio e os outros discípulos contaram ali depois de: vimos o Senhor. A coisa é tão absurda de acreditar, porque nós estamos há 2000 anos atrás e o homem volta morto do mundo dos mortos e aparece vivo. Não é uma coisa tão comum. Pelo contrário, é absurdamente assustadora, incapaz de se crer imediatamente. Diante desse quadro, fica essa pergunta: por que é que Tomé não acreditou? E da forma como ele fala, existe uma relação transparente, mas meio complicada, de convergência entre os discípulos da comunidade. Uma convergência que vai no seu limítrofe de tempo e de espaço e de concordância, com pequenas adversidades. Como eu disse antes, ninguém crê igual ao outro. Todos cremos de uma maneira ou de outra, maior ou menor, de qualidade ou quantidade. Não importa de conhecimento ou não, importa que nesse bojo que se configura a fé, existem respostas concretas para que tenhamos de fato uma certeza dos fatos ocorridos por meio da fé. Então Tomé disse: olha, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, e não puser o dedo na marca dos pregos, não acreditarei. Esse não acreditar
é uma imposição radical, como se tudo dependesse dessa visão. E aí a gente pensa, será que Tomé esqueceu toda a história vivida com Jesus? Esqueceu o que Jesus fez? Esqueceu aquilo que ele viu? Esqueceu aquilo que ele pregou? Claro que não. Aí se percebe literalmente que esse não acreditarei é uma força literária de João, que ele tem o objetivo de apresentar a última das bem-aventuranças do seu evangelho e da vida de Jesus. E qual é essa? Bem-aventurados aqueles que não creram sem terem visto. Isso é, acreditam por meio da tradição, da palavra de Deus, dos evangelhos, da história, dos testemunhos dos santos de todos os tempos. Mas, sobretudo, acreditaram porque foram movidos pela revelação do Espírito Santo na identificação do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Jesus. Esse não acreditarei tem uma função específica. Isso é apresentar também que no mundo dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, tem sempre aquele da fé imperfeita, da fé limitada, pela sua própria natureza criatural. Isso é, a criatura chamada homem jamais será igual e jamais será semelhante àquele tanto que parece com você, tanto no gesto, ou que convive com você. Em tudo somos um pouco diferente. Então Tomé desperta esse lado de uma fé que está no caminho da perfeição, mas no entanto, ele ainda continua nesse caminho e não ultrapassou essa barreira do não ver para crer. Ele tem essa necessidade, eu acho mais, ele age aqui como alguém que tem um direito exclusivo a ver Jesus, como todos os apóstolos tiveram. Ele não aceita essa rejeição, isso é, essa coisa que acontece naturalmente de Jesus ter aparecido e ele não estava lá. E toda essa força, toda essa forma e esse desejo de querer ver Jesus provoca também Tomé esse atinto vocabulário que dá a entender aos menos informados que ele está negando, ou até mesmo que ele está renegando o próprio Jesus. Isso é, como se a fé dele dependesse do crer. Se não fosse isso, não teria sentido. Mas na verdade não é nada disso. O que Tomé quer é confirmação. O que Tomé quer é o direito que todos tiveram de ver o ressuscitado. O que Tomé quer é essa, de fato, vontade de saciar sua sede de Deus, porque ele caminhou a vida toda para esse momento. Então não tem falta de fé. Mas tem um homem tristonho, porque no momento tchan da vida, no momento especial da vida de Jesus, ele não estava presente. São circunstâncias da vida. Se olhar o Evangelho, tem aqueles que plantam, aqueles que regam e aqueles que colhem. Tomé por um triz, quase não consegue colher o fruto. E que o fruto? A visão do ressuscitado. Então Jesus apareceu mais uma vez, e o autor fala do outro dia, né? O autor nos diz, olha, 8 dias depois, aí o dia que o cristão celebrava a Eucaristia, é o domingo, e nesse domingo celebrava a Eucaristia, e Jesus apareceu de novo no meio deles. O autor narra como narra na primeira vez. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. A diferença do texto é essa. E no primeiro momento Tomé não estava. Agora ele está. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse, a paz seja comigo. A mesma coisa. Porque ele passa pelas portas fechadas.
que para o ressuscitado, na sua condição molecular espiritual, ele não tem mais nenhuma razão e nenhuma limitação, porque você, o ressuscitado, ele não está mais preso nem à matéria, nem ao tempo, nem ao espaço. Ele transmite, eu sempre o mesmo exemplo quando eu falo sobre isso. Será que a gente conseguia passar por essa parede e bater na cabeça até passar? Claro que não, porque aqui tem moléculas que estão condicionadas com ferro, bloco, concreto, e brita e areia, que são profundamente superiores ao nosso corpo de carne. Então esse corpo de Jesus tem uma molécula extremamente superior a qualquer coisa material que existe na Terra. Por isso ele passa. Não é que seja um espírito, mas é o Filho do Deus vivo que não tem mais nenhuma limitação diante da matéria, do tempo ou do espaço. Jesus passou e no meio deles se colocou. Isso é o centro da comunidade, é Jesus Eucarístico, ressuscitado, aquilo que estamos celebrando agora. Daqui a pouco, na consagração, Jesus vai estar no meio de nós. E mais uma vez disse da expressão grega shalom, né? A expressão hebraica shalom. E os outros responderam salam aleikum. Isso é, a paz esteja com vocês e com o Senhor também. Diante desse quadro, se reconsidera todo o pensamento de Tomé, se refaz toda a sua forma de pensar, toda a sua direção, tomam o caminho que é o encontro de Jesus ali, com Jesus ali vivo, sendo o centro da vida também de Tomé. Portanto, Jesus se dirige a Tomé não como forma de vingança, de ódio, de reparação, como muita gente pensa. Gente, deixa de bobagem. Jesus não é um vingativo, ninguém é obrigado a crer, mesmo os apóstolos, né? Mesmo seguido, não tem essa obrigação. Depois de tudo, sim, confirma-se como uma pedra a edificação da fé, que é o próprio Jesus. Mas Jesus o chama e disse a Tomé, isso é, o dito de Jesus a Tomé é simplesmente fazer ele saciar o desejo que a sua fé exige para continuar o seu caminho. É de fato apresentar a ele as condições do ressuscitado, dentre as tantas outras que irão vir mais, sobretudo agora que Tomé quer ver. Ele tem a sua pergunta respondida, a sua sede saciada, e tem naturalmente a sua confirmação de um dado que ele tanto esperava. Em poucas palavras, aquele, entre aspas, direito de ver o ressuscitado faz aquilo que desejavas fazer, olha aquilo que desejavas ver, crê naquilo que você ainda tinha dúvidas. Dúvidas na fé, todos nós temos, pouco ou muita, e é parte da fé a dúvida. Só não é parte da fé a dúvida destrutiva, mas a dúvida da informação, do conhecimento, com esse espírito de crescimento, essa é valiosíssima para nos desenvolvermos no caminho da fé. A dúvida, quando vai maquiada, né, já pelo espírito ateístico, ou pela anarquia ou desespero religioso, ou por uma imagem distorcida daquilo que é a verdade, ela cai naturalmente no pessimismo e mergulha no rio da derrota, e essa alma perde o mais precioso da vida, que é a sua fé. Tomé, então, não vai
fazer nenhum gesto, a não ser reconhecer quem é Jesus. A gente pode voltar lá para Pedro, quando você, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, a mesma coisa aqui. Só que não tem uma pergunta, tem um fato. Jesus aparece e se apresenta a Tomé. E Tomé confessa, meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados que creram sem terem visto. O texto nos faz e nos envolve nessa dimensão de uma fé imperfeita, privada de uma amplitude e de uma liberdade plena, e que de fato tem dificuldades, né? Que é um sinal concreto e verdadeiro, porque afinal de contas é a ressurreição, é o ressuscitado, é uma coisa única. Então, recolhamos as nossas pedras e não as atiramos em Tomé. Tomé sou eu, é você, somos nós. Em muitos momentos da vida nos perguntamos, onde é que está Deus nessa história toda? Cadê o Senhor? Onde é que Ele está? Tomé, para ser amado, teve o tempo de reconhecer e de proclamar que Jesus é o Senhor e é Deus. Observe, meu Senhor e meu Deus. O impacto é tão gigantesco que ele assume Jesus como seu próprio Deus. E então, em uma forma doutrinária, para mandar uma resposta àqueles que na comunidade que circundava a vida de João, que diziam que Jesus era um fantasma, que de fato era humano somente, ou que era apenas divino, todas essas questões estão circundando a Ásia onde onde João está. Então a resposta é, bem-aventurados que creram sem terem visto. Necessariamente não se precisa ver para crer. Mas algumas pessoas, pela própria criaturalidade, pela própria história de fé, pelo próprio comportamento e conhecimento religioso, têm essa necessidade de sinais concretos para crer. No fundo não é ver para crer, mas é ter sinais que dê condições para eu crer e a minha fé seja plena, edificante e possa edificar a vida dos outros. Hoje, na festa de São Tomé, a igreja celebra de verdade essa compreensão do homem que, convivendo com Jesus, apresentou essa pequena limitação, porque não viu ressuscitar. Vamos falar do aspecto psicológico, da angústia, da tristeza. Ele sentiu excluído, abandonado, porque é aquilo que ele queria. Mas não se sabe do outro lado onde ele estava e o que estava fazendo. O fato é, ele se reencontrou com Jesus mais uma vez e o proclamou como Senhor e o seu Deus. Essa, de fato, é a grande mensagem para cada um de nós. Que nunca esqueçamos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus. Ofereçamos então ao Pai das luzes, ao Senhor da eternidade, o nosso sacrifício espiritual. O pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue do vosso Filho, Senhor, após a consagração. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação.
e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Meu amor é como este pão, que era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e saciou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, nós recebesse a nossa oferta e fazer com que ela seja agradável ao vosso coração. Ó Deus, nós nos oferecemos esse sacrifício de louvor, celebrando a profissão de fé feita por São Tomé, vosso apóstolo, e rendendo-vos o nosso culto de servos, pedimos que conserveis em nós os vossos dons por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo o sinal vivo da vossa santidade, e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois,
à memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Que nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas, que chamaste deste mundo à vossa presença. De maneira particular, os falecidos das nossas famílias e aqueles que deixaram este mundo hoje na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, ó Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros no Cristo Jesus nosso Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Estende a tua mão, toca ao lugar dos cravos, não sejas incrédulo, mas fiel. Oremos. Ó Pai, recebemos neste sacramento o corpo do vosso Filho único. Concedei que proclamemos o Cristo em nossa vida e nossas ações, reconhecendo nele nosso Deus e Senhor, como fez o apóstolo São Tomé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lembrando a conversa expedita, os nossos amigos, os nossos auditores, participantes daqui da Santa Liturgia, rezemos uns pelos outros, minha gente. Não esqueça de rezar por quem você ama, gosta ou até não é muito simpático. Estamos nessa batalha, que é uma batalha, está se tornando uma batalha espiritual. Rezando pelos outros. Lembrando que nós somos expedientes, que nós precisamos da ajuda dos componentes da comunidade. Que nos traga satisfação, alegria, que nos dê a coragem, a segurança para continuarmos o trabalho de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura
nas mãos de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com os anjos do Senhor na sua proteção. E vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha.